Por ocasião da festa da impressão das chagas de São Francisco de Assis, o Frei Clarencio Neotti lança uma obra literária que reúne 2 sermões do padre Antônio Vieira. Trata-se de uma importante publicação para ajudar a todos na compreensão do acontecimento que completa 800 anos em 2024. A festa das chagas de São Francisco, no dia 17 de setembro. É que foi em torno dessa data que São Francisco recebeu esse privilégio único até então das chagas do Senhor. Ele estava fazendo uma quaresma de penitência, jejum e oração, desde a festa da Assunção de Maria, 15 de agosto, e iria até a festa de São Miguel, 30 de setembro. E foi em torno da festa de Santa Cruz do Senhor, já naquele tempo, celebrado no dia 14 de setembro, que São Francisco recebeu as chagas. Francisco teve a coragem de pedir a Deus sentir o mesmo sofrimento que Cristo tinha sentido na cruz. Penso que ninguém de nós teria essa coragem de pedir isso a Deus. E Francisco pediu. E Francisco ganhou esse privilégio de sentir no seu corpo não só o sofrimento das chagas de Cristo crucificado, mas também a alegria do sentido das chagas, a redenção, o perdão dos pecados, a santificação nossa. Francisco celebra no dia 17 de setembro, portanto, as suas chagas. Isto aconteceu no ano 1224. Portanto, no ano que vem, nós vamos celebrar 800 anos das chagas de São Francisco. Dali o interesse em publicar esses 2 sermões do Padre Vieira, que são grandes peças dentro da literatura mundial. É o que nós podemos contribuir para essas celebrações do Padre Vieira. Frei Clarencio contou como se inspirou para reunir esses sermões. Havia uma grande devoção às chagas de São Francisco. Por sinal, é São Francisco das Chagas o santo mais venerado no Brasil depois de Santo Antônio. Não é o São Francisco dos passarinhos, o São Francisco da paz, o São Francisco que conversava com a natureza, mas é o São Francisco das Chagas, não só no Brasil, mas também em outros países. É o grande problema de encontrar um sentido no sofrimento. Todas as culturas procuraram um sentido no sofrimento, e algumas não encontraram e deram a culpa num castigo de Deus. Não, o sofrimento não é fruto de castigo de Deus. O sofrimento, nós cristãos sabemos disso pela cruz do Senhor, que o sofrimento é um caminho de santificação, de santidade. O sofrimento humano é um grande mistério de santificação e nós só entenderemos este mistério através da cruz. As chagas de São Francisco são uma expressão do Cristo crucificado. São Francisco é chamado do Santo Crucificado. E é este o grande sentido das chagas de São Francisco, nós entendermos o sofrimento humano. Ele também falou sobre este ponto de vista jesuíta dos estigmas de Francisco. Lembro que o padre Antônio Vieira é um padre jesuíta, nascido em Lisboa, mas crescido e trabalhou no Brasil, em vários estados, na Bahia, Salvador, Maranhão, e correu todo o interior do Pará. Mais tarde, ele teve uma influência muito grande na corte portuguesa, passou por Lisboa, onde fez famosos sermões, e foi a Roma se defender de algumas acusações. E em Roma, ele teve ocasião de pregar alguns sermões que se tornaram famosos, como a série de sermões sobre a funda do rei Davi e esse sermão das chagas de São Francisco. O padre Vieira morreu quase nonagenário, em 1697,
É um clássico da língua portuguesa e esses 2 sermões, repito, não só são clássicos da língua portuguesa, como da literatura mundial. O segundo sermão das chagas de São Francisco do Padre Vieira foi feito em Roma, em italiano. Por sinal, o primeiro sermão que o Padre Vieira, português que vivia no Brasil, pregou em língua italiana. Logo depois que ele pregou o sermão, os franceses e os espanhóis traduziram o texto do Vieira. Porém, o Padre Vieira não gostou da tradução que fizeram e quando ele publicou os sermões dele em português, ele mesmo traduziu o sermão, ou melhor, reescreveu o sermão. Tanto que há citações diversas que ele fez em italiano e não fez em português, citações que ele fez em português e não estão no italiano. Nós temos o texto italiano, mas interessa a nós o texto que Vieira disse que é o autêntico e que é escrito por ele mesmo sobre essa chaga de São Francisco, pregado esse sermão em Roma. De acordo com o Frei Clarencio, o livro é uma maneira de destacar a vida de um dos mais importantes santos do mundo. São Francisco nunca saiu da história. Ele esteve presente desde seu nascimento, desde sua canonização, seu nascimento para o céu, em todos os países, em todas as culturas, e eu arrisco dizer em todas as religiões, porque os muçulmanos têm um carinho muito grande por São Francisco de Assis. Sem esquecer que todos os evangélicos, os verdadeiros, têm um carinho muito grande por São Francisco, e eu tenho venerado muito. Que São Francisco de Assis, nesse tempo conturbado em todo o mundo, nesse tempo de guerra entre Rússia e Ucrânia, nos países da África, nesse tempo de direita e de esquerda que se combatem em vez de se unirem por trabalho, que São Francisco de Assis, o grande pacificador, o grande revolucionário verdadeiro, talvez o único revolucionário verdadeiro que nós tivemos até hoje, porque as revoluções violentas dão em nada, enquanto que a revolução de São Francisco de Assis, da não violência, do amor fraterno, da compreensão mútua, teve grande sucesso dentro do mundo. Que São Francisco nos ajude a encontrar esse equilíbrio humano da verdadeira família de Deus. O livro traz ainda outros relatos históricos sobre os estigmas de São Francisco de Assis, entre eles um de São Boaventura, falando sobre as chagas e o seu lugar na espiritualidade franciscana. Contém ainda a missa votiva de São Francisco das Chagas, uma festa franciscana celebrada neste dia 17 de setembro. Quando São Francisco começou sua vida de pregação, desde os primeiros sermões que ele fez, e ele não era padre, era leigo, começava sempre dizendo: a paz esteja com vocês. É a mesma coisa que eu quero dizer agora, neste momento, quando estou lançando esse livro, São Francisco de Assis, São Francisco das Chagas. São 2 sermões que o Padre Vieira pregou em diferentes datas, um no Brasil, um em Lisboa e o outro em Roma, sobre as chagas de São Francisco, que eu considero 2 textos clássicos da literatura. Publicamos esse livro na editora Santuário de Aparecida. Ele está nas livrarias, ou você pode pedir também para a editora do Santuário, pelo preço de R$ 27. De Vila Velha, Espírito Santo, Christian Oliveira para a Rede Vida, frente a frente com a missão de comunicar.